Gerson, uma dúvida só. Diga. Nos duas páginas anteriores agora, que você falou do Tamid, né? Uhum, Esse sistema seria o tabernáculo? exatamente. Eu vou daqui a pouco dar uma pincelada nele aqui para a gente poder entender. Beleza. Olha só, você lembra que no último estudo a gente colocou esse diagrama, né? Que era a visão de Daniel a respeito do juízo. Então a gente via lá que o último poder que vai existir antes do juízo iniciar e do reino de Deus ser estabelecido era Roma papal, tá certo? E a gente viu nesse diagrama aqui que esse poder de Roma papal ele iria vigorar durante 1260 anos com força total, mas depois ele ia ser quebrado, certo? Ele ia ter ali, ele ia ser, vamos dizer assim, ele ia ser ferido, ele ia ser deposto o Papa, a gente viu lá em 1798, né? Mas depois ele iria, mesmo assim, depois ele iria retornar e continuar. Mas o seu período, o seu auge era de 1260 anos, né? Que foi de 538 até 1798. E que após o ano de 1798, em algum determinado momento, iria começar o juízo no céu. Você lembra disso? Era a lógica do capítulo 7, tá? Eu vou trazer aqui de novo para a gente e a gente vai ver o paralelo que ela tem com o capítulo 8. Então, lá no capítulo 7, a gente tinha a descrição dos 4 animais. Depois da descrição dos 4 animais e do chifre pequeno, a gente tinha a visão do juízo e o fim do juízo. No capítulo 8, a gente tem o mesmo paralelo. A gente tem a descrição dos 2 animais, depois a gente tem a conversa dos santos e o santuário purificado. Ou seja, a conversa dos santos e o santuário purificado ela está paralelo à visão do juízo do capítulo 7. É o mesmo evento aqui, só que descrito de uma maneira diferente. Lá no capítulo 7, Daniel viu o ancião de dia se assentar nos tronos, né? Foram abertos os livros e ali começou um juízo. No capítulo 8, ele vê 2 santos conversando, um pergunta para o outro até quando, né, durará todas estas coisas, e o santo responde para ele até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, estes eventos, eles tratam o mesmo assunto, é o juízo, tá bom? Então, Daniel 7, ele tem um paralelo muito interessante com o capítulo 8. E quando a gente vê que esse tema da conversa dos santos e do santuário purificado, ele está interligado ao juízo, a gente precisa considerar esse ponto aqui que eu trouxe para a gente. Os paralelos do capítulo 7 e 8, eles funcionam da seguinte maneira. A gente tem as ações do chifre pequeno, temos uma atividade determinada por um tempo profético desse chifre pequeno, depois vem o juízo e, por último, a destruição do chifre pequeno e o reino dado aos santos. Tá bom? Então, esse é o paralelo que a gente encontra nos 2 capítulos. E eu trouxe ele para a gente aqui, para a gente ver de uma maneira mais clara. Olha só. Lá no capítulo 7, nos versos 24 a 27, a gente tem as atividades aqui do chifre pequeno. Então diz o seguinte, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos, cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Tá certo? E depois desse período, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio, a majestade, os reinos debaixo do céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. Percebeu aquele paralelo que a gente falou? Ações do chifre pequeno, atividade determinada por um tempo profético, foi demais, peraí. Juízo e depois a destruição do chifre pequeno. Foi o que a gente viu aqui no capítulo 7. No capítulo 8, a gente vê o mesmo paralelo. Olha só, ele se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército do céu e das estrelas, lançou por terra e os pisou, contra o príncipe do exército, foi tirado o sacrifício contínuo, lugar do seu santuário foi lançado por terra, lançou a verdade por terra e o que fez prosperou. E aí depois a gente tem a pergunta, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele responde, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, aqui a gente tem a ação do chifre pequeno e logo depois das ações do chifre pequeno, que é por um tempo, né, que ele tem essas atividades, nós temos o juízo. Aqui também da mesma maneira. Temos as ações do chifre pequeno, elas vigoram por um período, mas depois desse período ocorre o juízo. Aqui, no capítulo 7, a gente vê que o juízo será estabelecido e no capítulo 8 a gente vê que o santuário será purificado. Então, estes dois são os mesmos eventos.
o juízo estabelecido e o santuário purificado, trata do juízo de Deus com relação a esse poder que estava dominando sobre a terra. Tá bom? Dito isto, agora a gente precisa entender como que esse juízo ele é encontrado aqui no capítulo 8. E aí a gente vai entrar um pouquinho nessa questão que você falou, Pedrão. O capítulo 8, os elementos, né, da construção desse capítulo 8, eles são fantásticos. Primeiro, porque Daniel ele passa agora a escrever em hebraico. No capítulo 1, o texto foi escrito em hebraico. A partir do capítulo 2, Daniel começa a escrever em aramaico. E ele segue escrevendo em aramaico, que era a língua de Babilônia, o idioma de Babilônia, até o capítulo 8. Quando chega no capítulo 8, o que ele faz? Ele volta a escrever em hebraico. E isso chama a atenção da gente no sentido de que até então ele estava escrevendo o aramaico, que seria o inglês hoje, uma língua universal, né? Todas as pessoas pertencentes ali ao Império conseguiriam entender, mas quando ele chega no capítulo 8, ele começa a escrever em hebraico de novo. Como se ele estivesse direcionando essa mensagem do capítulo 8 para um grupo de pessoas em especial, no caso judeus. Ele está chamando atenção para esse ponto. Tá certo? Depois, a figura de animais puros na visão, animais que eram sacrificados no santuário em Jerusalém. Esse é um outro ponto que chama atenção para a gente. Enquanto no capítulo 7 a gente tinha aqueles animais, né, que eram híbridos, né, mistura com asa, com leão e etc., 4 cabeças, etc., aqui a gente vai ter animais comuns. A gente tem um bode e um carneiro. Não tem nada demais com relação a esses dois animais. E esses dois animais eram animais que eram utilizados no santuário para sacrifício. Eram animais puros. Né? O terceiro ponto aqui, a linguagem do santuário. Se você perceber, a partir do verso 11 do capítulo 8, você vai ver que a linguagem que Daniel vai utilizar aqui é uma linguagem totalmente voltada para a linguagem do santuário. Ele fala de transgressão, ele fala de pecado, ele fala de purificação, ele fala de sacrifício, ele fala de santuário. Ou seja, toda a linguagem que ele está utilizando aqui remete aos ritos do santuário judeu. Tá certo? Então, a linguagem de Daniel ela muda aqui também nesse ponto. Por fim, a imagem de dois animados utilizados no dia da expiação, ou no dia da purificação, ou no dia do perdão. Tá? Esse era um evento único dentro da religião do judaísmo. O dia da expiação era o dia do juízo para o povo judeu, é o dia do perdão. É o dia em que Deus se propõe perdoar todos os pecados da nação. E nesse dia em especial eram utilizados 2 bodes, ou um carneiro e um bode. Os mesmos animais que a gente vê aqui no capítulo 8. E por último, a gente tem lá no verso 14, né, quando um dos santos responde até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, aqui ele está usando uma linguagem do santuário. Porque o santuário, nesse dia da expiação, ele era purificado também. Então, o que acontece? Todos os termos, os elementos aqui do capítulo 8, a partir aqui do verso 9, eles remetem ao santuário. Ou seja, Daniel está chamando a atenção, né, a nossa atenção para o foco que é o quê? O santuário, o rito do santuário. E mais específico, o dia da expiação, que é o dia do juízo. Tá certo? Então, olha só que coisa interessante. Para a gente poder entender como é que funciona esse dia do juízo, né? Essa purificação que vai ocorrer no santuário aqui no capítulo 8, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona a dinâmica do tabernáculo e do templo dentro do judaísmo. Tá? Então, rapidamente, aqui a gente não vai fazer algo exaustivo, mas só para a gente poder compreender. A ideia do tabernáculo, quando ele foi construído a mando de Moisés, né? Lá quando o povo peregrinava pelo deserto, a ideia era o quê? Deus pede para construir um tabernáculo para que ele possa habitar no meio do povo. É para isso que Deus pede para construir esse tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Quando esse tabernáculo ele foi construído, né, ele tinha ali no meio o santuário, né, a parte do santo e do santíssimo, ele tinha um pátio, ele tinha algumas tendas em volta, umas cortinas que protegiam ele, tá certo? E todo o povo de Israel acampava em redor do santuário. Ou seja, literalmente Deus habitou ali no meio do povo. Né? Todo o povo ele ficava dividido em torno do santuário, ou seja, o santuário era o centro. Tá certo? Quando a gente vai para a construção do Templo de Salomão e também depois no Templo de Zorobabel, que Herodes terminou, funcionava da mesma maneira. O santuário ele foi construído em Jerusalém e ao redor do santuário você tinha a cidade.
tá? Então, o santuário, ele era o centro da religião e da nação judaica. Tá? Deus era o rei, Deus ali era aquele que estava no meio do povo. Então, esse é o princípio que a gente entende com a construção do santuário. E para que Deus pede para que esse santuário seja estabelecido? Dentro do santuário, a gente vai ver que ocorre uma série de ritos, tá certo? E a gente não vai entrar em todos esses ritos, mas a gente vai dar o conceito básico, tá? No santuário, aqui no pátio, a gente vai ter, né, essa parte maior do santuário, do tabernáculo também. Ele tinha um altar para sacrifício e ele tinha uma pia. Tá? Então, esses dois elementos ele ficava no pátio. Depois, a gente tem a tenda, né? O santuário em si, e esse santuário ele era dividido em dois compartimentos. Ele tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo você tinha ali o candelabro, tinha a mesa de pães, você tinha o altar de incenso, e no lugar santíssimo você tinha a arca da aliança. Epa. Deixa eu ver aqui, pronto. A arca da aliança, tá certo? O lugar santíssimo ele era protegido por um véu. Ele tinha um véu que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E as únicas pessoas que ministravam dentro do santuário era o sacerdote. Ele ministrava somente na área referente aqui ao lugar santo, e o sumo sacerdote, que ele tinha uma autorização para ir ao lugar santíssimo. Só que esse lugar santíssimo, ele só poderia ir uma vez no ano, que era justamente no dia da expiação, o dia do juízo, o dia do perdão. Tá certo? Então, somente nesse dia, ele podia ter acesso ao lugar santíssimo. E ele só podia ter acesso ao lugar santíssimo via uma série de sacrifícios que ele fazia, né, para perdão dos seus pecados, para purificação dos seus pecados, para depois ter acesso ao lugar santíssimo. Então, basicamente, como funcionava o santuário? O santuário foi o meio que Deus estabeleceu para ensinar o plano da salvação. Então, no santuário você tinha um sacrifício contínuo que ocorria aqui no altar de sacrifício, tá certo? E esse sacrifício, ele era contínuo, como diz o nome, né? Ele nunca cessava, tá certo? 2 vezes ao dia eles sacrificavam um cordeiro e colocavam aqui nesse altar como sacrifício para perdão dos pecados do povo. Ou seja, se alguém cometesse algum pecado, né, um pecado assim mais leve, mais brando, vamos dizer assim, eles olhavam para o santuário, eles viam a fumaça do sacrifício contínuo subindo, e ali eles sabiam que eles tinham o perdão dos pecados deles, porque um sacrifício tinha sido feito para perdão dos pecados. Agora, quando ele cometia um pecado assim, né, mais grave, mais severo, com uma implicação maior, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar um cordeirinho, ele levava um cordeiro ou um outro animal, né? Depende do sacrifício, ou depende também, inclusive, do pecado. Ele pegava um cordeirinho, levava até o tabernáculo. Ali, o sacerdote ajudava ele, né, a conduzir ali o sacrifício. Só que o que acontecia? O pecador colocava as mãos na cabeça do cordeirinho, confessava os seus pecados, e depois o próprio pecador, ele degolava o animal. Ele degolava o cordeirinho, o sacerdote recolhia o sangue daquele sacrifício, né? E dependendo do sacrifício que era feito, ele ministrava esse sangue de uma maneira diferente. E aí ele pegava, por fim, o cordeirinho, colocava no altar, e ali era feito o sacrifício. Então, basicamente, o sistema do santuário, ele demonstra, né, que nós não podemos, por nossa própria justiça ou pelas nossas próprias obras, obter o perdão. Né? Todo pecado exige morte. É assim que a palavra de Deus diz. Né? Se você pecou contra a lei de Deus, o que te resta é a morte. Mas para que você não morra, você então realiza o sacrifício. Isso dentro do Antigo Testamento. Tá? Então você fazia o seu sacrifício, ali então seus pecados eram perdoados. Ou seja, você que era o culpado, passava os seus pecados para um animal inocente, e esse animal inocente ele morria no seu lugar. Todo esse símbolo era um tipo, né, daquilo que Cristo iria fazer. Quando João, né, Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo esse sistema do santuário apontava para Cristo, que um dia viria à Terra, ele receberia os nossos pecados sobre si, e ele mesmo entregaria a sua vida em sacrifício,
Então, todo esse sistema representava o sacrifício de Cristo. Era assim que Deus ensinava a respeito do sacrifício que Cristo iria fazer pelo seu povo. Tá bom? E aí você tinha dois grupos de pessoas, né, que participavam desse rito. O sacerdote, que ele fazia toda essa administração no pátio e no lugar santo, e você tinha o sumo sacerdote, que ele poderia também fazer as ministrações comuns do sumo sacerdote, mas ele tinha um papel especial. Só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. E ele só poderia entrar no lugar santíssimo no dia da expiação, uma vez por ano. Tá bom? Então agora vamos entender como é que funcionava esse dia da expiação rapidamente aqui. Depois você, com mais calma, pode ir no livro de Levítico, capítulo 16, tá? Ali ele vai contar como que funciona todo o sistema do dia da expiação. Você vai ver que é impressionante. Aqui eu só separei algumas partes para a gente resumir e entender por que que no capítulo 8 de Daniel é o dia da expiação que é prefigurado ali. Olha só, no verso 2 de Levítico 16, Deus vai dar uma ordem para Arão. Ele diz o seguinte: diga a Arão para não entrar a qualquer momento no lugar santíssimo. Você lembra que o lugar santíssimo é esse segundo compartimento do tabernáculo. É ali onde ficava a Arca da Aliança, tá? Dentro da Arca da Aliança você tinha as tábuas dos 10 mandamentos, você tinha um pote com maná e tinha a vara de Arão que floresceu. Ali é onde era manifestada a presença de Deus, no lugar santíssimo. Então, o que Deus ordena a Arão? Para que ele não fique entrando a qualquer momento no lugar santíssimo, para que ele não morra. Porque Deus irá aparecer na nuvem sobre o propiciatório. O que é o propiciatório? O propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. Tá? Aquela tampa onde você tinha 2 querubins que ficavam um de frente para o outro cobrindo a arca. Isso se chama propiciatório. Então, Deus ele iria manifestar a sua presença ali, naquele local, em cima da arca, e Arão ele não podia entrar a qualquer momento naquele local, porque senão ele ia morrer com a presença de Deus. Tá certo? Depois, lá no verso 5, diz o seguinte: da congregação tomará 2 bodes para expiação do pecado. Olha aqui o assunto de Daniel 8, tá vendo? Da congregação, então, ele tinha que tomar 2 bodes para fazer expiação do pecado. O bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor será oferecido para expiação do pecado. Então ele pegava 2 bodes e jogava sortes para o Senhor. Então um daqueles bodes ele ia ser escolhido para o Senhor. Tá bom? Então esse que ia ser escolhido para o Senhor, ele ia ser oferecido como expiação do pecado. Depois, o sangue do bode da expiação pelo povo será levado para o lugar santíssimo, e o sangue será aspergido sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Então, o que acontecia? Aquele bode que foi jogado sorte e ele foi escolhido como bode para o Senhor, ele era sacrificado pela expiação do pecado de todo o povo, de toda a nação. E aí o sumo sacerdote pegava então o sangue desse bode e ele entrava com esse sangue no lugar santíssimo. Lembra que ele só pode entrar uma vez no ano, que é justamente no dia da expiação. E quando ele chega lá com o sangue desse bode que foi pelo pecado do povo, o que ele faz? Ele asperge esse sangue em cima da tampa da Arca da Aliança e na frente da arca. E você vai ver que lá no verso 2, o que Deus disse? Que ele estaria ali. Então, quando o sumo sacerdote ele pega o sangue e ele lança sobre o propiciatório, lança sobre a Arca da Aliança, o que ele está fazendo? Ele está colocando o sangue, né, que é a expiação do pecado do povo, ele está jogando sobre o próprio Deus, como se ele estivesse jogando sobre o próprio Deus. Ou seja, Deus está recebendo o pecado do povo sobre si mesmo. Percebe como que o sacrifício de Jesus começa a fazer ainda muito mais sentido à luz do Antigo Testamento? Então, depois que ele faz esse rito, o que ele faz? Deste modo, será feita a expiação. Expiação significa purificar, remir, tá? Então, depois que ele realiza todos esses ritos, será feita a expiação pelo santuário por causa das suas imundícias, dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Aqui é um ponto interessante que diz o seguinte: quando esse rito ele é realizado, ele está purificando não somente o povo dos seus pecados, mas ele também está fazendo uma expiação por quem? Por qual objeto? Pelo próprio santuário.
Então, quando ele pega o sangue, derrama sobre o propiciatório, ele não está só fazendo a expiação do pecado do povo, mas ele também está fazendo expiação pelo santuário. Por quê? Imagina o seguinte, no decorrer de um ano, né, o sumo sacerdote só podia entrar no lugar santíssimo num dia determinado, né, e uma vez por ano, que era no dia da expiação. Até esse dia, todos os dias, os pecados do povo é levado para o santuário. Tá certo? A pessoa peca, ela vai no santuário, ela faz o seu sacrifício, o sangue daquele sacrifício é aspergido no santuário, ou seja, é como se o registro do pecado saísse da pessoa e através do sacrifício do animal inocente, agora esse pecado ele é perdoado, mas ele é jogado sobre o santuário. O santuário passa a ter o registro desse pecado, para que a pessoa seja perdoada. E no último dia, né, no dia do juízo, o dia da expiação, o que acontece? Acontece uma purificação do santuário. É como se todos aqueles pecados que foram registrados durante todo o ano, né, das pessoas que foram lá e confessaram seus pecados, eles fossem removidos do santuário. Eles fossem limpos dos registros do santuário. E olha o que diz aqui nos versos 20 e 22. Havendo acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação, vê de novo, que todo esse rito, ele não busca só purificar as pessoas, mas fazer o quê? Expiação por quem? Pelo santuário e pela tenda da congregação. E pelo altar, então fará chegar o bode vivo, e o bode irá receber todas as iniquidades, transgressões e pecados, e o enviará ao deserto. Então você lembra que lá no princípio eram escolhidos 2 bodes. Eram jogados à sorte, um deles era escolhido para sacrifício para o Senhor. Tá certo? E o outro ficava de lado. Depois que todo esse rito ele era realizado, né? E era feita expiação pelo santuário, ou seja, o pecado ele era removido do santuário. Esse pecado, vamos dizer assim, ele era colocado sobre quem? Sobre aquele bode que sobrou, o bode que não foi o escolhido para o Senhor. Tá certo? E esse bode então agora ele recebe, né? Todos aqueles pecados. É como se ele tivesse agora sendo colocado sobre ele todos aqueles pecados que haviam sido cometidos e que estavam no santuário. E aí no verso 29 e 30 diz o seguinte: nesse dia será um dia solene de aflição, porque naquele dia se fará expiação por todos para purificar-vos. Ou seja, esse dia, quando ele diz que era um dia solene de aflição, era um dia em que as pessoas deveriam fazer uma análise do coração delas. E ver, né, como elas tinham levado a vida diante de Deus, o que elas tinham feito, qual a maneira que elas haviam procedido até então. É um dia de autoexame, realmente, né, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo. E nesse dia era proibido fazer qualquer tipo de trabalho, ou seja, todo o povo, eles deveriam estar voltados para um único propósito. Qual que era? O dia da expiação. Tá certo? Naquele dia, todas as atenções deles estavam voltadas para todo esse rito que procurava purificar não somente o povo de todos os pecados, mas remover também os pecados que estavam no santuário. E aí, no final, no verso 33, é dito o seguinte: ao final, todo acampamento, nação e santuário são purificados. O pecado não é somente perdoado, mas também banido do meio do povo. Então, esse é o resumo do dia da expiação, tá certo? Um dia solene, onde o pecado de toda a nação era perdoado, e não somente o pecado era perdoado, mas o pecado ele era removido do meio do povo. Ele era lançado fora. Todos aqueles registros de pecado que ficaram no santuário durante todo o ano, eles eram removidos dali. Esse que é o Yom Kippur, né, que os judeus, eles, por tradição, praticam até os dias de hoje. Então, todo esse capítulo 8 de Daniel, ele gira em torno desse dia da expiação. Por isso que todos esses elementos, eles estão presentes. Os 2 bodes, né, o santuário, a linguagem do santuário, do sacrifício, porque Daniel está nos chamando para a atenção de que esse juízo que a gente viu lá no capítulo 7, ele é uma representação, na verdade, né, o que acontecia aqui na Terra era uma representação daquele evento que está ocorrendo no céu agora. O juízo que a gente viu lá no capítulo 7, ao qual Jesus se dirige, né, ao Pai, é o dia da expiação que ocorre nas cortes celestiais. Aquilo que acontecia na Terra era só uma sombra
do que está acontecendo no céu neste exato momento. Então, dito isto, meus amigos, olha só. A gente viu aqui que um santo pergunta para outro, né? Daniel, ele ouve. E um santo diz o seguinte: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pesados? Em outras palavras, né? Até quando o chifre pequeno, a visão toda, né? Os bodes, o carneiro, o bode, o chifre pequeno, a profanação do santuário, todas essas coisas vão continuar. E a resposta do outro santo é: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, todas estas coisas vão acontecer até 2.300 tardes e manhãs. A partir dali, então, o santuário começa a ser purificado. Ou seja, todos os pecados que estão registrados no santuário celeste, eles vão começar a serem purificados agora. Eles vão começar a serem apagados. A gente já está vacinado aqui com relação ao conceito de ano, né? A gente não tomou as vacinas que tem que tomar, mas a gente já está vacinado com relação a esse conceito de ano. A gente sabe que quando Daniel introduz aqui esse tempo, né, até 2.300 tardes e manhãs, ele está chamando a nossa atenção de novo para um período profético. Tá certo? Tardes e manhãs, se você for lá em Gênesis capítulo 1, ele vai ser igual a um dia. Tá certo? Foi tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Então, esse conceito tarde e manhã representa um dia. E aqui a gente tem esse texto: 2.300 tardes e manhãs é o mesmo que 2.300 dias. Na mentalidade judaica, o conceito de criação e juízo, eles estão intimamente conectados, pois após o juízo ocorre uma nova criação. Então, Daniel, ele usa um elemento lá de Gênesis, tarde e manhã, né? Que a gente vê lá em Gênesis. Tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia. Quando ele utiliza esse conceito de novo aqui no capítulo 8, de tarde e manhã, o que Daniel está fazendo? Ele está conectando as duas coisas, o juízo com a criação. Por quê? Porque na mentalidade hebraica, depois do juízo, sempre surge uma nova criação. Tá certo? Depois que ocorre o juízo, alguma coisa ali é sentenciada, e aqui a gente está vendo que o chifre pequeno vai ser destruído, né? E não somente o chifre pequeno vai ser destruído, mas todo o pecado vai ser destruído. E a partir da remoção desse pecado, surge uma nova criação, né? Surge agora um reino onde não há mais pecado, surge um reino que não vai ser mais governado por tiranos, por ditadores, né, por homens poderosos, mas será governado pelo próprio Cristo. É um novo reino, né? É uma nova terra, assim como diz lá Isaías, como diz Apocalipse, é uma nova criação. Tá certo? Então, juízo e criação, eles estão intimamente ligados. Por isso que aqui no capítulo 8, Daniel, ele usa essa, né, tardes e manhãs, se referindo lá a Gênesis. E aí tem mais um texto que diz o seguinte: para os israelitas, Kippur, né, o Yom Kippur, ou dia da expiação, simboliza a purificação do mundo. E isso é um ponto interessante. Na mentalidade, né, dos judeus, o Yom Kippur não é só a purificação do seu povo, mas ele representa, ele simboliza a purificação do mundo, uma verdadeira recriação. É por isso que Daniel usa a expressão tardes e manhãs, uma frase que ocorre estritamente no contexto da criação. O Deus que julga é também o Criador que perdoa. Olha só, meus amigos, então 2.300 dias, né? A gente sabe que em profecia eles representam 2.300 anos, tá certo? Então 2.300 tardes e manhãs é igual a 2.300 dias, que em linguagem profética representa 2.300 anos. Então, se a gente pegar de novo aquela pergunta, né? Até quando durará a visão? E aqui um dos santos está se referindo a toda a visão, tá? Do carneiro, do bode e do chifre pequeno. Ele diz: até quando vai durar isso? E as ações do chifre pequeno? A resposta é: até 2.300 anos, e o santuário será purificado. Ou, se nós usarmos uma linguagem de Daniel capítulo 7, o juízo será estabelecido. Ou seja, a partir de 2.300 anos, quando esses 2.300 anos se completarem, também o santuário será purificado e o juízo será estabelecido. Avançando aqui um pouquinho, vamos só recapitular. A gente viu que no final dos 1.260 anos de supremacia de Roma papal, a gente viu que num período futuro, após 1798,
seria estabelecido esse juízo, tá certo? Que foi aquilo que a gente entendeu no capítulo 7. Agora a gente vai dar um zoom aqui nessa escala. Após os 1260 anos, a gente viu que vai começar o juízo. Só que com o capítulo 8, nós compreendemos que o juízo ele se inicia no fim dos 2300 dias. Ou 2300 anos proféticos. Tá certo? Então, no final desses 2300 dias, no final desses 2300 anos proféticos, começa o juízo. E a gente já sabe que ele começa após 1798. Agora, como que a gente consegue saber a data do início do juízo? Aqui no capítulo 8 a gente não tem informações, porque a gente sabe que ele começa no final dos 2300 dias, tá certo? Mas para a gente saber exatamente quando começa, a gente precisaria da data de início. A gente viu lá que Roma Papal, ele começou a sua supremacia em 538, e depois ele teve 1260 anos de domínio, né, absoluto, incontestável, que durou até 1798. Então a gente conseguiu cravar a data ali de início e fim. Mas aqui no caso dos 2300 dias, para iniciar esse juízo, a gente só sabe que ele começa após 1798. E a gente não tem a data de início. No entanto, no próximo sábado, no capítulo 9, a gente vai conseguir saber quando começa esses 2300 dias. E quando a gente sabe que ele começa, a gente também vai conseguir saber ao seu término. Tá bom? Meus amigos, quando a gente fala desse termo, né, do verso 14, que diz até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado, muitas pessoas, por conta dessa interpretação de Antíoco, eles pensam no santuário lá em Jerusalém, tá certo? E uma coisa que incomodou Daniel também é porque quando falou nessa linguagem de santuário será purificado, ele lembrou que o santuário lá em Jerusalém estava destruído por Nabucodonosor. E quando ele ouve que iria levar 2300 tardes e manhãs para o santuário será purificado, ele fica preocupado, porque ele está pensando no santuário terrestre. Tá certo? Ele fala, puxa vida, vai levar todo esse tempo para que o santuário, né, de Deus seja levantado novamente e seja purificado? E esse é um dos motivos pelo qual Daniel também ele fica enfraquecido no final. Né? Ele fica ali desconsolado, e a gente vai ver isso também no capítulo 9. Né, na oração de Daniel. Ele fica tão triste, né, com essa, vamos dizer assim, com a ideia que ele tem dessa visão, de que vai levar todo esse tempo para o santuário ser purificado, que ele começa a rogar a Deus ali para que Deus intervenha. No entanto, a gente viu lá que no capítulo 7, né, o juízo que é estabelecido, ele é estabelecido no céu. Tá certo? Então, se o juízo está ocorrendo no céu, aqui no capítulo 8, esse santuário que vai ser purificado, que também representa o juízo, não pode ser na terra. Ele também precisa estar no céu. E é o santuário do céu que precisa estar purificado. E muitas vezes as pessoas questionam e eles dizem que não existe um santuário no céu. Mas olha o que é dito aqui, ó. Moisés, ele viu o modelo do santuário no céu quando ele construiu o tabernáculo. Lá em Êxodo capítulo 25, no verso 8 e 9, né? Deus vai dizer, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Ou seja, Deus deu uma visão para Moisés do santuário no céu, e Moisés, né, projetou ali da mesma maneira que ele viu esse modelo. Foi apresentado um modelo para Moisés, e Moisés copiou esse modelo aqui no santuário terrestre. Tá certo? Então, esse modelo que Moisés copiou é um modelo do santuário celeste. Então, Moisés, ele viu o modelo do santuário celestial, né, para poder replicar aqui na Terra. Lá em Hebreus 9, e Hebreus vai falar por diversas vezes do santuário, mas ele vai dizer o seguinte, a respeito de Jesus, que Jesus, ele é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ou seja, Jesus, neste momento, ele está no santuário celestial, agindo como nosso sumo sacerdote, tá certo? Intercedendo por nós para o perdão dos nossos pecados. E esse santuário no qual ele está é o verdadeiro santuário. Ou seja, se aquele é o verdadeiro santuário, o que tinha aqui na Terra era uma cópia, né? Não era o original.
No verso 11 diz o seguinte: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. De novo, o tabernáculo, o santuário em que Cristo está, é um tabernáculo, um santuário perfeito, que não foi feito por mãos humanas. Foi o próprio Deus que fez esse santuário. E no verso 24 diz o seguinte: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ou seja, o santuário que Cristo está hoje é o santuário verdadeiro, o santuário feito pela própria mão de Deus. Então, Moisés viu o modelo do santuário no céu. Paulo falou a respeito de Jesus no santuário no céu. E João, em Apocalipse, ele vai ver o santuário no céu. Lá em Apocalipse 15, verso 5, João diz o seguinte: e depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Ou seja, ele teve uma visão do próprio santuário de Deus no céu. E no capítulo 16, no verso 1, de novo ele vai dizer: e ouvi, vinda do templo, santuário celestial, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Percebe? Ele ouve, vinda do templo, uma grande voz. E a voz diz para derramar as taças sobre onde? Na terra. Ou seja, o santuário não está na terra. O santuário, ele está no céu. É esse santuário celestial que João, ele enxerga. Portanto, quando é dito aqui em Daniel, capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, o que está querendo dizer aqui que no fim desses 2.300 anos, o juízo vai ser estabelecido no céu e de uma vez por todas, todo pecado será removido da existência. Aquilo que acontecia aqui na terra no dia da expiação, onde todo pecado era removido da nação e do santuário, e eles ficaram livres desse pecado, está também acontecendo no céu. Muitas pessoas questionam, né? Ah, mas o céu é puro, o céu é santo, Deus habita no céu. Que pecado possa haver no céu para ser purificado? Não é pecado que existe no céu, mas é o registro de pecado. Lembra lá que em Daniel capítulo 7 foram abertos livros quando se assentou o juízo? Esses livros que são abertos, eles são os registros dos pecados da vida de cada pessoa que está passando ali em revista. Mas uma vez que cada uma dessas pessoas aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e entrega a sua vida nas mãos dele, Jesus, ele limpa esses registros, ele purifica. E no final do seu juízo, ele removerá todo o pecado, todo o registro de pecado do céu e também irá remover todo o pecado da terra. Meus amigos, em Hebreus, capítulo 8 e no capítulo 7, talvez aqui nós temos aqui um dos versos mais belos a respeito do nosso Senhor Jesus. Ele diz o seguinte a respeito dele: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Percebe? Cristo, ele é um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote oficia onde? No santuário. E se ele está à destra do trono da majestade, é porque ele está no santuário no céu. E aí no verso 2 diz o seguinte: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. E por fim, sendo ele esse nosso sumo sacerdote, né, intercedendo por nós, agindo para que nós tenhamos os nossos pecados perdoados. Em Hebreus 7, verso 25, diz o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que coisa maravilhosa. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, e ele vive sempre para interceder por mim e por você. Olha que coisa fantástica. Existe alguém que vive sempre para interceder por nós, para o perdão dos nossos pecados, para a purificação da nossa vida, para que nós possamos andar em santidade. Para que ao fim desse juízo, todos os nossos pecados sejam removidos, todos os registros deles sejam apagados, e nós possamos desfrutar a vida eterna junto do nosso Salvador. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário
e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.